Google Sala de Aula, tá? No código do Google Sala de Aula. O que é o Google Sala de Aula para quem nunca usou o Google Sala de Aula, tá? É um local, uma plataforma onde o professor registra informações, ele coloca atividades, bota arquivos. Essa aula agora, por exemplo, eu acabei de começar a gravação, ela vai ser gravada, ela está sendo gravada. Quando termina a aula, eu coloco ela no YouTube para poder apagar do meu computador, aí fica lá no YouTube, aí eu jogo a informação dela para você acessar no Google Sala de Aula. Caso você tenha algum problema de conexão de internet, caso você queira revisar para a prova, tá? Você tem acesso à gravação da aula, tá? Então você pode, minha internet caiu, eu tive problema. Não tem problema, a aula está gravada e eu posso assistir. Onde é que eu vou encontrar? Você entra no Google Sala de Aula, cada sala tem o seu código, a turma de vocês tem um código. Eu vou colocar aqui mais uma vez, colocar aqui novamente o código para você entrar na sala de aula de vocês, tá bom? Vou colocar bem aqui para vocês já. Tá, já está disponível lá no Google Sala de Aula de vocês. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Primeiro ano, o que já está disponível? Física 2, primeiro ano, Magíster, unidade primavera. Tá, o que já está disponível desde o primeiro dia de aula? Já está disponível temperatura e equilíbrio térmico, que é um slide, o mesmo slide que eu estou passando para vocês aqui na sala de aula, o mesmo slide, tá? O mesmo conteúdo, que é proveniente, sabe de onde? Do livro, tá? É muito importante você ter o livro para você acompanhar as aulas e resolver as questões, resolver as atividades que são cobradas em todas as aulas. Na nossa primeira aula foi uma aula introdutória, tá? Então, eu passei somente aquele conteúdo e o PDF e o vídeo para vocês. Tá, mas a partir de hoje, nós já vamos começar com a resolução e a cobrança dessa resolução de atividade, viu, gente? Essa resolução de atividade já vai ser cobrada a partir de hoje, tá? Eu vou colocar, olha só, essa semana eu ainda coloco as questões para vocês, mas consigam o livro, adquiram o livro que fica melhor, tá bom? Porque você já sabe, eu não tenho a obrigatoriedade de fazer um print das questões do livro e botar aqui para vocês, mas eu estou fazendo isso nesse primeiro momento, tá? Tá, agora, você entrando agora no Google Sala de Aula, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o nosso slide e vai encontrar, sabe o que também? Vai encontrar o vídeo correspondente à aula passada. Você perdeu a aula passada? Perdi. Então, vai lá no Google Sala de Aula. Deixa eu botar bem aqui. Código do Google Sala de Aula. Quem não souber como entrar no Google Sala de Aula, me fale para a coordenadora, que eu tenho até um vídeo ensinando passo a passo como é que entra no Google Sala de Aula. Se você não souber, eu posso mandar o link aí do vídeo para entrar no Google Sala de Aula. Tá? Ele é muito importante porque é como se fosse uma gaveta, um escritório, uma mesa onde você fica com o seu material disponível para sempre que você quiser estudar. E a minha ideia para vocês não são obrigados, mas vamos lá, estuda todo dia, no horário da aula, de manhã, aí à tarde você senta 30 minutos, basta sentar 30 minutos, você revê o conteúdo da manhã, você pode assistir a aula de novo, se você quiser, mas resolva as questões e me mande no e-mail, tá? O e-mail já foi passado aí para vocês, mas eu vou digitar aqui novamente, christianfernandes@grupomagister.com.br, tá? Toda essa participação de vocês, ela vai ser de fundamental importância. Primeiro, que você vai ficar mais engajado, você vai aprender o conteúdo, você vai se esforçar, tá? 50% do aprendizado é o professor que passa para você. O outro 50%, até mais, é você ativamente se esforçando, tá bom? Tá certo? Tá combinado aqui com vocês? Tá, bora lá, gente. O que eu quero passar aqui para vocês agora nesse minuto? Eu vou dar só uma revisão aqui da construção das escalas termométricas, tá? Da construção das escalas termométricas, como é que se constrói as escalas termométricas, tá? Porque nós vimos na aula passada temperatura, calor,
equilíbrio térmico e uma introduçãozinha sobre escalas termométricas. Eu até falei aqui para vocês que vocês são ótimos e que eu consegui chegar até um pouquinho a mais do que eu Professor, eu queria. tenho uma dúvida. Oi, coração. Até duas, se você quiser. Primeiro lugar, eu estava morrendo de saudade de você. Segundo lugar, você ainda me conhece? É o careca. É, exatamente. Muito bem. Cadê a benção? Me dê a benção. Ah, oi. Qual era a sua dúvida, coração? É que você estava explicando. Muito bem. O que, que eu estava explicando? Era como é que nós vamos trabalhar esse ano, como é que nós vamos estudar esse ano, onde é que nós vamos encontrar o nosso material, tá bom? Aí, se você ainda continuar com alguma dúvida, pode perguntar de novo, ou pode perguntar para aquela lourinha bonitinha chamada Tia Elaine, coisa mais linda do mundo. Conhece ela? Conheço. Conhece. Ela é o quê nos teus parentes aí? Eu sou teu tio, ela é o quê nos teus parentes? Vovó. Ela é tua avó. Ih, ela não vai gostar disso, não. Vovó. Eu acho que ela não vai gostar desse título de vovó, não. Não sei por quê. Enquanto isso, olha, galera, a tela. Toda aula eu complemento o conteúdo, tiro dúvida e depois a gente vai para exercício. Vamos lá. Sim, coração, você não me perguntou, não. Você disse que tinha uma dúvida. A dúvida era só ouvir minha voz. Pessoal, verifica bem aí se está aparecendo aí escalas termométricas aí na tela de vocês. Dá um ok aí. Tá sim. Tá Tá aparecendo. aparecendo. Opa. Obrigado. Então, vamos lá. Eu já disse como é que a gente vai trabalhar, eu já dei orientações. Ah, no Google Sala de Aula, eu falei na aula passada, mas eu vou falar de novo. Tem uma seção chamada Estudo e lá você vai ter sempre uma dica de como você estudar. São dicas bem rapidinhas, se forem em vídeo, é 5 minutos, 3 minutos, de como você estudar, de como você reter conteúdo, de como você memorizar, tá bom? Eu deixo tudo isso aí no local fácil de você acessar, porque no Google, no YouTube, você tem tudo isso aí. Mas, quando você começa a assistir um vídeo no YouTube, daqui a pouco você começa a assistir outro, aí depois assiste outro, aí depois assiste outro, aí acaba perdendo foco. E no Google Sala de Aula você não vai perder o seu foco, tá bom? Agora, vamos lá. Tem escalas termométricas. Quais foram as escalas termométricas que nós vimos na aula passada? Tá? Nós vimos, viu, Vitória, que a água vira gelo e a água vira vapor. Você sabia disso, né? Eu tenho certeza que você sabia que a água, se você botar no congelador, ela vira gelo. E se você botar uma panela no fogo acesa, a água vira vapor. Ela evapora, ela vai-se embora. Você está sabendo disso aí, não é, Vitória? Diz para mim que sim, viu, coração? Diz para mim que senão eu vou ficar preocupado e eu vou ter que te ensinar tudinho do começo, do zero. Faz aí só assim, ó, só ok para mim. Ah, muito bem, então eu vou continuando aqui. Gente, então foi falado para vocês os pontos fixos fundamentais, tá? Então as escalas termométricas, tá? Os instrumentos de medidas de temperatura, eles são definidos com base nos pontos fixos, tá? Quais são os pontos fixos? Água vira gelo, vai falar aqui no chat. Tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver realmente quem está bem aqui, quem está atento. Coloca bem aí o nome completo aqui no chat, agora, por favor. Coloque seu nomezinho completo aí no chat, agora, por favor, para me saber quem está aqui, quem está atento, quem está escutando, para quem saber quem aqui não está só com o login aqui na tela. Bota o nome completinho, Gabriel, o Guilherme, a Cíntia, ora, Isabelle. Tava achando a Isabelle muito quieta hoje também. Cauê Moura, bom dia, seu Cauê. Cauê. Vitor Hugo. Gente, olha, eu fiquei feliz, viu, que essa turma tá uma turma muito grande e tem muitos alunos novos. Significa dizer que nosso trabalho ele está sendo elogiado por aí afora. Vamos lá.
Então, já estou sabendo que está todo mundo aqui. Eu estou sabendo aqui, ó, dos pontos fixos fundamentais, que é o gelo e a água fervendo. Tá, então vamos lá. Primeira escala termométrica feita por o cientista Gabriel Daniel Fahrenheit. Tá, foi o primeiro a introduzir um termômetro clínico confiável. Tá, então, o Gabriel Daniel Fahrenheit, ele introduziu o termômetro clínico confiável. Tá? O restante da história toda tá lá no nosso vídeo da aula passada, porque hoje eu quero começar de onde nós terminamos para eu poder complementar o nosso conteúdo. Tá, quais são os pontos fixos fundamentais da escala termométrica criada por Fahrenheit? O nome da escala é Fahrenheit. Nos países de língua inglesa, tá, os termômetros aparecem com bolotinha, que significa dizer grau, e F de Fahrenheit. Tá? Então, o termômetro, viu, Vitória? Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele tem esse símbolo aqui de F. Ele não é o que nós usamos aqui no Brasil. Se na tua casa tiver um termômetro, depois tu procura aí um termômetro. Pergunta aí, mamãe, vovô, titio, titia, eu quero ver um termômetro. Você vai ver que aqui no Brasil o termômetro ele não é assim, ele não é bolinha F. Por quê? Somente nos países de língua inglesa, gente, é que nós vemos a escala termométrica Fahrenheit, tá? O gelo, que aqui no Brasil é 0, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele é 32 graus Fahrenheit. O vapor, que aqui no Brasil é 100, tá? O máximo que tem no nosso termômetro é 100. Lá na escala termométrica do Fahrenheit, que são nos países de língua inglesa, é 212 Fahrenheit. Anota aí, gente. Tá, no Brasil, nós usamos esse termômetro aí. Olha, Vitória, procura um termômetro. Diz assim, eu quero um termômetro para me ver. Tá? Aí no termômetro aqui no Brasil, tá? E nos países de língua espanhola, tá? Português e espanhóis, eles usam um termômetro com a denominação grau Celsius, tá? A origem dele foi falado na aula passada, eu não vou comentar mais porque está comentado no vídeo anterior, tá? Porque o importante aqui é dar aquela revisada só no aspecto fundação aparece nele, aparece com fervente, ele aparece 100 graus Celsius. Gente, eu estou falando em português até agora, o que eu falei para vocês está em português, vocês estão entendendo, estão compreendendo? Fala para mim aí, pode ser na câmera, no chat, no microfone. Se tá bom, professor, estou entendendo, pode prosseguir que esse assunto é bom demais, é fácil demais. Vai lá, cadê o povo aí participando? Eu tô entendendo. Bora, participando de novo. Estou falando em português, está todo mundo entendendo? Ótimo. Então, para não correr o risco, eu falar português, a prova vir em inglês e você responder em chinês. Vamos continuando. Entendendo, professor. Foi Fahrenheit, Celsius, e a outra escala termométrica que nós vimos na aula passada é a escala termométrica Kelvin, tá? Essa escala termométrica Kelvin, gente, ela não utiliza como fator principal os pontos fixos fundamentais, tá? Porque o William Thomson, ele criou a escala termométrica com base na teoria da temperatura. Como é que é a teoria da temperatura? A teoria da temperatura diz que a temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas. Diz para mim se tu viu ou não viu isso aí na aula passada, que o grau de agitação das partículas determina a temperatura de um corpo. Quanto mais agitadas estiverem as partículas de um corpo, maior a temperatura. Ou, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas de um corpo. Isso aí eu penso que eu falei para vocês na aula passada com relação à temperatura. Aí o Kelvin, ele disse o seguinte, ora, quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura, então quer dizer, se a temperatura for caindo, a agitação das partículas vai diminuindo, até chegar num ponto onde a temperatura vai parar. Tá? A agitação das partículas vai parar.
Que hora que a agitação das partículas vai parar? É na hora que ela atingir a menor temperatura possível, que foi dito por ele, por William Thomson, que é zero absoluto, tá bom? Então, o que é zero absoluto? Zero absoluto é aquela temperatura onde não há mais movimento de partículas. Ele, inclusive, até calculou. Hoje, nós não conseguimos ainda essa temperatura. É menos 273,15 graus Celsius. Essa daí é a temperatura do zero absoluto, que é a temperatura onde as partículas acabariam com seus movimentos, tá bom? E os pontos fixos da escala Kelvin? A escala Kelvin, gente, ela é usada em todos os lugares do mundo, no sistema internacional. Tá bom? Se você chegar num laboratório de Wuhan, na China, o termômetro a ser utilizado é Kelvin. Se você chegar no laboratório da Pfizer, nos Estados Unidos, o termômetro utilizado é Kelvin. Se você chegar no laboratório do Butantan, no estado de São Paulo, o laboratório do Butantan, ele está utilizando um termômetro em Kelvin. Tá? Se você chegar no laboratório da AstraZeneca, na Holanda, ele vai estar utilizando um termômetro em Kelvin. Por quê? Kelvin é uma escala termométrica utilizada no sistema internacional de unidades e medidas. E os laboratórios de pesquisa utilizam a escala termométrica Kelvin. Tá entendido? Pode passar? Pode continuar? Cadê o termômetro, Vitória? Tu conseguiu o termômetro para mostrar para a gente? Estou esperando tu mostrar o termômetro que tem na tua casa. Tu não é mais bebezinha? Se tu fosse bebezinha, tinha um termômetro bem do teu lado. Não tinha um termômetro do teu lado? Tinha, mas tu não é mais bebezinha. Tá, aí tu perguntou aí para todo mundo para saber se nessa tua casa tem um termômetro. Agora é nossa aula é de termômetro. A gente tem que pegar um termômetro aí. Galera, vamos lá. Continuando aqui. Tá, mas esse resumo aqui, ele está lá disponível no Google Sala de Aula, mas você pode dar um print, tá? Eu não vou parar agora para você escrever, para você anotar, tá? Porque você tem um computador aí, você tem um celular aí à sua disposição, e aí você vai dar um print, tá? Até porque esse material, ele já está disponível para vocês, ó, antes do começo do primeiro dia de aula. Tá bom? Então, não justifica agora eu estar parando para vocês anotarem isso aí, porque isso aí eu já falei também na aula passada, mas é só você lembrar. Eu acredito que vocês fizeram anotações. Na escala termométrica Celsius, quais são os pontos fixos? 0 e 100 graus Celsius. Na escala termométrica Fahrenheit, quais são os pontos fixos? 32 e 212 Fahrenheit. E na escala termométrica Kelvin, quais são os pontos fixos? 273 e 373. Certo? São chamados pontos fixos, tá? O que quer dizer ponto fixo? De novo, vou explicar. Ponto fixo é o seguinte, foi determinado que na mesma altitude, tá? Que é ao nível do mar, numa pressão atmosférica de 1 atm, esse fenômeno vai acontecer sempre com essa mesma temperatura. A água vai ferver a 100 graus Celsius, a 212 graus Fahrenheit e a 373 Kelvin. Detalhe, o Kelvin, gente, não tem bolotinha de grau e o Kelvin não tem temperatura negativa. Anota bem aí. Kelvin não tem o símbolo de grau, a bolotinha, e não tem temperatura negativa. E na mesma altitude, na mesma pressão atmosférica, a água vira gelo a 0 graus Celsius, a 32 graus Fahrenheit e a 273 Kelvin. Tá? Curiosidade, você está assistindo aqui um filme americano, claro, e aí você olha para o termômetro e lá está fazendo 40 graus. E aí você se pergunta, fazendo frio a 40 graus, como é que isso é possível? Porque lá nos Estados Unidos, eles utilizam a escala termométrica Fahrenheit. Então, 40 Fahrenheit é mais ou menos 8 graus. E 8 graus para nós é um frio que eu nunca vi na minha vida, só na geladeira daqui de casa. Tá? 8 graus Celsius é um frio que eu só conheço na geladeira daqui de casa. Tá certo?
Vamos lá. Agora, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou calcular? Ah, pronto. Vamos começar com o primeiro cálculo. Eu já mostrei. Mas, eu vou mostrar aqui mais uma vez que é que estão falando comigo aqui na hora da aula. Na hora da aula. Deixa eu desativar aqui minhas... Agora é a hora de eu colocar na tela de vocês aí o meu quadradinho da lousa. Cadê a lousa? Pam, pam, pam. Pronto, vou colocar uma lousa. Isso aqui eu expliquei, vou explicar de novo porque eu quero que vocês aprendam. Vamos lá. Isso aqui, gente, é o terceiro ano do ensino médio. Ele não, ele já terminou esse assunto aí que vocês ainda estão quase pela metade. Eu fiz uma revisão já esse ano, com o terceiro ano, desse assunto todinho de termometria, tá? E eu mostrei para eles, mais uma vez, porque nas questões de Enem, nas questões de vestibular, o que mais tem é isso aí, ó, conversão de escalas termométricas, tá? Para você, primeiro, se você souber de onde vem as escalas termométricas, tá bom? Vou botar bem aqui. Escalas termométricas. Se você souber de onde que vem as escalas termométricas, você vai saber fazer qualquer cálculo, tá? Esse cálculo aqui, ele é super importante. Muito importante, tá? Porque ou eu te dou a fórmula pronta, ou eu te digo de onde é que ela vem, tá? Tipo, vou dar aqui a primeira escala termométrica. Primeira escala termométrica, cadê? Primeira escala termométrica, digamos que é a Celsius, aí depois a Fahrenheit, e depois a Kelvin. E depois eu posso até, com base no que eu vou te mostrar aqui, eu posso até criar uma escala termométrica. E nos livros, nas questões, eles mostram como criar escalas termométricas com base nessa matemática bem aqui. Se você acha que você está com seu nível de atenção máxima agora, tá? Se tua atenção está sendo a máxima agora, eu vou pedir nesse momento para você duplicar esse nível de atenção, tá bom? Primeira escala termométrica que eu vou te apresentar aqui é uma escala termométrica onde a temperatura é em graus Celsius. Tá, então vou botar bem aqui, temperatura em graus Celsius. Tá, temperatura em graus Celsius. A segunda escala termométrica, a temperatura, que eu vou te mostrar aqui, que eu vou te apresentar, ela é em Fahrenheit. Tá? Segunda escala termométrica, temperatura em Fahrenheit. E a terceira escala termométrica que eu vou te apresentar aqui é uma escala termométrica com a temperatura em Kelvin. Tá, eu vou te mostrar que entre elas eu vou poder transformar, converter valores. Tá, mas como é que eu posso fazer essa transformação, essa conversão de valores? Eu vou fazer essa transformação, essa conversão de calores, desde que eu ache uma razão, uma equação matemática que eu possa aplicar entre elas, tá bom? Como é a razão matemática que eu vou aplicar entre elas? Primeiro, eu quero que vocês me digam aí, agora, nesse momento, qual é a temperatura do ponto de fusão da água na escala Celsius. Qual é a temperatura que a água vira gelo na escala Celsius? Hein, gente? Fala para mim aí no chat. A água vira gelo na escala Celsius em que temperatura?
Opa, muito bem. Obrigado. Então, a água vira gelo na escala Celsius a 0 graus Celsius. Agora, deixa eu te perguntar mais uma vez. E na escala termométrica Fahrenheit, qual a temperatura que a água vira gelo? Qual é o ponto de fusão na escala Fahrenheit? A água vira gelo, qual é o ponto de fusão da escala Fahrenheit, na temperatura Fahrenheit? Opa, ótimo, estou gostando. Estão participando e fazendo colocações certeiras. Bora lá. Qual é a temperatura do ponto de fusão na escala termométrica Kelvin? Qual a temperatura, o ponto de fusão na escala Kelvin? Menina, a Yasmin, ela já está prevendo que eu vou perguntar, porque eu não terminei de perguntar, viu? Parabéns. Não terminei de perguntar, ela já está preenchendo aqui. Deixa eu ver mais quem está por aqui participando. Opa, todo mundo, a Cíntia, a Débora, Manuel, parabéns, viu? A Sara, bom dia. Sara, tudo bom? Vamos lá. Então, eu já tenho a temperatura do ponto de fusão da escala Celsius, da escala Kelvin e da escala Fahrenheit, tá? Agora, eu vou criar uma relação matemática entre essas três escalas, tá bom? Eu vou matematizar para eu poder criar a fórmula. Então, você vai saber a origem da fórmula que você não aprendeu no ensino fundamental. Qual é a origem da fórmula? A origem da fórmula vai ser o seguinte: a temperatura em Celsius, ela tem ponto de fusão 0 graus Celsius, tá? Que é a mesma coisa, que é o equivalente à temperatura em Fahrenheit, a 32 graus Fahrenheit, e que é equivalente, que é a mesma coisa de 273 Kelvin na escala Kelvin. Então, eu vou demonstrar isso matematicamente da seguinte maneira, tá? Eu vou demonstrar que, vamos lá, a temperatura na escala Celsius menos 0 é igual ou equivalente, à temperatura na escala Fahrenheit, menos 32, e que é igual ou equivalente à temperatura na escala Kelvin menos 273. Pronto, eu encontrei um equivalente matemático, uma fórmula matemática para eu relacionar as temperaturas, a temperatura de Celsius com a temperatura de Fahrenheit com a temperatura de Kelvin. Eu fiz aí uma relação matemática. Diz para mim aí se tá tudo certo, se tá tudo ok. Eu só não estou vendo nenhuma dificuldade nisso aí. Não estou vendo nada de difícil aí. Bora, fala para mim aí, diz aí. O que é que tá tendo de difícil até agora aqui? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Alguém quer que eu explique mais alguma coisa? Faltou algum detalhe? Ah, tá. Tá. Mas se eu tenho equivalente entre as temperaturas do ponto de fusão do Celsius, de Fahrenheit e de Kelvin, nada mais óbvio do que eu fazer também o equivalente na outra ponta. Só que o equivalente lá na outra ponta, ele vai ser o seguinte. Deixa eu mostrar bem aqui como é que vai ser o outro equivalente. O outro equivalente vai ser... Ah, tá, mas quanto é que tem mesmo aqui em cima? Eu não estou vendo nada aqui em cima. Quanto equivale a temperatura de... Quanto equivale a temperatura de vaporização na escala Celsius? A água se transforma em vapor em que temperatura na escala Celsius?
A água se transforma em vapor a 100 graus Celsius. A água transforma-se em vapor a 100 graus Celsius. Pronto. Está enganchando aqui na lousa. E a água transforma-se em vapor em Fahrenheit. A qual temperatura Fahrenheit? Água é vapor. Opa, Isabelle aí. 212 graus. Feita letrinha fera. Menina, a caligrafia hoje tá... Tem alguma coisa errada aqui. Mas agora não dá para ver isso, não. 212. Tá um fantasminha aqui. 212. E na escala Kelvin, qual a temperatura de fusão? Escala Kelvin, a temperatura é... Opa! A Yasmin voltou a despontar na liderança. 373. Kelvin. Opa, foi a Débora. Desculpa, Débora. Pronto. Agora vamos para os valores equivalentes. Os valores equivalentes vão ser os seguintes. Esse e esse. Esses valores aí, eles são valores equivalentes. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui na matemática. Vamos para a fórmula. A fórmula... Eu estou construindo a fórmula para transformar as escalas termométricas que vocês, tá, sempre encontram prontas e acabadas no livro, tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou preparando vocês já para resolver as questões do ensino médio com relativas ao Enem, tá bom? Então, isso aqui que vocês estão vendo agora, o terceiro ano, acabou de revisar. Porque lá nas questões do Enem, o que mais tem são questões desse estilo aqui, tá? Praticamente você não tem questão do Enem com a fórmula pronta para você dar o resultado. Você vai ter questões onde você vai ter que saber fazer a construção da escala com base nessa relação que eu estou te mostrando aqui agora, tá? E aí você depois vai poder fazer o cálculo, tá bom? Então, a temperatura menos a temperatura menos ponto de fusão, temperatura menos ponto de fusão, temperatura menos ponto de fusão. Depois, ponto de fusão menos ponto de ebulição menos ponto de fusão, ponto de ebulição menos ponto de fusão e ponto de ebulição. São valores equivalentes, tudo são valores equivalentes. Aqui já está bem óbvio como é que eu vou fazer o denominador dessas equações aí. Está muito na cara como é que eu vou fazer isso aí, né? Tá? Como é que eu vou fazer o denominador dessas equações aí? Vai ser 100... Vou achar esse negócio aqui. 100 menos 0. 212 menos 32 e 373 menos 273. Estou enganchando. Vou trocar bem aqui. Espera aí. 100 menos 0, 212 menos 32, 373 menos 273. Pronto. A partir daí, eu vou criar as fórmulas. Vamos simplificando a vida. A vida tem que ser simples. Temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius. Menos 0. Isso aqui, ó. Isso aqui dá somente TC. Temperatura na escala Celsius. Só vou ter aqui
C. 100. 100. 100 menos 0. Quanto é 100 menos 0? 100 menos 0. 100 menos 0. 100 menos 0 dá quanto? 100. 100, muito bem. E temperatura em Fahrenheit menos 32, não tem como mudar. E 212 menos 32 dá quanto? 180. Lá em cima não tem como mudar, fica a temperatura em Kelvin menos 273 e 373 menos 273 também fica 100. Será que tem como eu simplificar isso aqui mais ainda? Será? E aí, o que vocês me dizem? Será que tem como simplificar isso aí mais ainda? Ó, temperatura em Celsius dividido por 100, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180, temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 100. Será que tem um número que eu possa dividir todo mundo para simplificar? Tem um número que eu possa dividir 100, ao mesmo tempo eu possa dividir 180 e que ao mesmo tempo eu possa dividir por 100 novamente. Tem ou não tem? Qual seria esse número? O 2. E se eu puder dividir por 20? Dá para dividir por 20. Dá para dividir por 20. E dá para dividir por 20. Eu vou pegar logo o maior número. Então, a fórmula para conversão de escalas termométricas no modo mais simples vai ficar temperatura em Celsius 100 dividido por 20 dá 5. É igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 e temperatura em Kelvin menos 273 dividido por também 5. Assim é como vocês vão encontrar nos livros para resolver as escalas termométricas. Quando você tiver uma temperatura na escala Celsius e quiser convertê-la para a escala Fahrenheit, você junta essas duas fórmulas aqui. Quando você tiver uma temperatura na escala Fahrenheit, bem aqui, e quiser convertê-la para a escala Kelvin, você junta essas duas fórmulas aqui. E quando você tiver uma temperatura na escala Celsius e quiser resolver para a escala Kelvin, você junta essa fórmula aqui com essa fórmula aqui, certo? Nós temos no livro, na página 21, tá também disponível no Google Sala de Aula, mas isso aí é uma questão do livro, tá? Isso aqui é uma questão do livro. Vamos lá para a aplicação disso aqui. Essa construção aqui, eu vou deixar ela disponível lá no Google Sala de Aula para vocês. Vou botar bem aqui, essa construção aqui
passo a passo, você tem acesso a essa construção aqui nesse arquivo, tá? E você vai ter acesso a essa construção aqui no Google Sala de Aula através do vídeo que eu vou deixar disponível lá para vocês. Vamos aqui para questão. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém quer perguntar alguma coisa? A tela congelou, peraí. Vamos falar na tela. Pronto, tá aqui, ó. Para você converter escalas termométricas da temperatura Celsius para a temperatura Fahrenheit, você, ó, usa essas duas aqui. Para você converter de Fahrenheit para Kelvin, você usa essas duas juntas aqui. E para você converter da temperatura Celsius até a temperatura Kelvin, você usa essa igual a essa. Deixa eu ver, tá com o nosso livro aí. Abra-o na página 21. Alguém poderia, por gentileza, fazer essa leitura aí dessa questão? Quem seria o voluntário? O voluntário. Quem seria o voluntário ou a voluntária para fazer a leitura aí? Pra gente terminar, eu vou fazer essa questão rápida aí. E vai ficar de tarefa para vocês. Página 21 e 22. Quem foi a pessoa que se voluntariou aí para falar? Essa questão que está aí na tela da página 21, viu, Sara? Mas eu estou precisando de um voluntário para fazer essa leitura aqui agora, lendo, pode ser até lendo aí da minha tela. Eu posso? É para eu ler? Pode sim. Tá bom. Um jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde eram realizados os ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor 45 graus. Que valor ele havia observado no painel? Muito obrigado. Vamos lá para a resolução da questão. Olha só, o que ele tem aqui? Ele diz que a temperatura, ó, ele está lá, onde é que ele está? Estados Unidos. Qual a escala termométrica usada nos Estados Unidos? Fahrenheit. Aí ele diz que ele visualizou um painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Aí ele converteu e deu 45 graus. Tá, então qual era o valor da temperatura na escala Fahrenheit? Opa, eu acabei de dar aquelas fórmulas prontas para vocês e acabadas, né? Só que não, eu mostrei como era que fazia a construção, mas agora eu vou precisar dela prontinha e acabada. Ela prontinha e acabada, ela é o seguinte, temperatura em Fahrenheit, não, vou botar Celsius primeiro. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, você já sabe, menos 32 dividido por 9. Tá enganchando essa minha borracha aqui. Qual é essa temperatura aqui? Ó, ele já deu aí para nós, ele deu 45 graus Celsius. Então, eu vou colocar essa temperatura aí, 45 graus Celsius. 45 dividido por 5, ou 45 dividido por 5 é bom, porque dá até para simplificar. É igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Tá, esse valor aqui, eu já posso até simplificar. Aqui, e 5 eu divido também por 5.
Todos os dois números dá para simplificar. Então, vai ficar 45 dividido por 5, fica 9. E aqui está 5 dividido por 5 dá 1. Agora, esse cálculo ficou cálculo do ensino fundamental. Menos 32 dividido por 9. E aí você faz produto dos meios pelos extremos. Produto dos meios pelos extremos. Não faz diferença. Não faz diferença. Eita. Tempo aqui. Temperatura em Fahrenheit, menos 32. Aqui. É igual a 9 vezes 9. 9 vezes 9. Que dá 81. 9 vezes 9, que dá 81. Aí aqui, esse número, ele vai para lá positivo. Então, fica igual a 32 mais 81 que vai me dar como resposta quanto? 813. E página 22 para E aí, gente, rapidinho, professor Roberto aqui. O professor Cristiano já terminou aí a aula dele? Alguém saberia me dizer? Ah, sim. Não, porque até eu também fiquei com dúvida. Deixa eu parar, ver que isso é a gravação dele.